Talvez você ache que viajar é só lazer, descanso, férias. Mas e se eu te dissesse que viajar pode ser, na verdade, uma das ferramentas mais poderosas de transformação pessoal que existem? E hoje eu vou te mostrar com experiências, reflexões e até estudos científicos como viajar pode mudar a sua vida. De verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você sente que todos os seus dias estão meio que iguais? Você acorda, trabalha, paga boleto, dorme. Acorda, trabalha, paga boleto e dorme. E tudo se repete no dia seguinte, e no outro, e no outro. Parece que o tempo passa cada vez mais rápido, mas sua vida não sai do lugar. Um dia você está comemorando o ano novo na casa de algum familiar ou algum amigo e de repente você pisca, já estamos na metade do ano. É uma loucura isso, não é? Isso não é só uma impressão. Existe um conceito na neurociência chamado de adaptação hedônica ou esteira hedônica, que basicamente explica que quando o cérebro se acostuma com alguns estímulos do dia a dia, ele para de se sentir motivado, curioso e até criativo. É um fenômeno comum onde as pessoas não conseguem manter um nível prolongado de prazer ou de felicidade, mesmo depois de eventos positivos. E o mesmo vale para sensações negativas. A gente logo se acostuma com elas e voltamos a uma mesma média, a um ponto de referência. Ou seja, viver no automático te adoece, e é exatamente aqui que viajar entra como uma espécie de choque positivo no seu sistema. Para lidar com a adaptação hedônica, é importante buscar uma combinação de prazeres hedônicos, ou seja, aqueles momentâneos, e também prazeres eudaimônicos. Em grego, são aqueles que têm algum significado, como relações positivas, crescimento pessoal e até realização. Eu lembro exatamente de uma fase da minha vida em que eu estava me sentindo meio assim, meio preso. Tudo fazia sentido no papel. Ser um bom aluno e depois passar para a faculdade. E aí depois eu consegui entrar em engenharia na USP. E aí bastava me formar com notas boas para garantir meu emprego. E aí beleza, eu entrei num trainee, tinha mais de 20 mil pessoas concorrendo e bastava eu ser um bom funcionário, desempenhar e crescendo na empresa, né? E aí foi então que meio que sem planejar muito, eu decidi viajar. E essa viagem mudou a minha vida de um jeito que eu não esperava. Foi nesse momento que eu percebi que existem pessoas vivendo de uma forma completamente diferente, com valores diferentes, com ritmos diferentes. Foi a primeira vez de fato que eu vi na minha frente um nômade digital. Não só um deles, vários nômades digitais. São pessoas que não têm uma localização específica, eles trabalham remotamente e não precisam ficar presos nessa rotina e nem nesse local. E foi aí que me caiu uma ficha gigantesca. Não existe só um modelo certo de vida. Viajar me obrigou a sair do automático, a lidar com o desconhecido, a me conectar com pessoas que eu nunca teria conhecido. E mais do que isso, me reconectar comigo mesmo. E olha, isso não é só percepção pessoal não. Existem diversos estudos sobre como essas experiências novas, como viajar, ativam áreas do cérebro que são responsáveis pela criatividade, pela tomada de decisão e até mesmo pelo bem-estar. Eu separei aqui 3 estudos e eu gostaria de falar sobre eles para vocês. Estudo número 1. Pesquisadores da Columbia University mostraram que as pessoas expostas a experiências culturais diversas desenvolvem mais flexibilidade cognitiva ou pensamento criativo. Ou seja, é como se fosse uma academia para o cérebro. O estudo número 2 é da American Psychology Association. Aponta que viagens reduzem os níveis de cortisol, que é aquele hormônio de estresse, e aumentam a sensação de felicidade duradoura. E o estudo número 3, da Universidade de Surrey, na Inglaterra, descobriu que só o ato de planejar uma viagem já aumenta os níveis de felicidade, muitas vezes mais do que comprar bens materiais. Ou seja, não é papo motivacional, é biologia, é neurociência. Viajar literalmente molda o seu cérebro. Aqui vão os benefícios claros que acontecem quando nós viajamos. Número 1, quebra de rotina, que é igual a clareza mental. Quando você sai do seu ambiente habitual, o seu cérebro ele sai do piloto automático. Isso gera novas conexões, novos caminhos aí para sinapses, cria criatividade e clareza para tomar decisões importantes. Número 2, desenvolvimento de resiliência e autonomia. Você aprende basicamente a se virar, a lidar com imprevistos, com línguas diferentes, culturas diferentes, e você percebe que você é muito mais capaz do que você imagina. Número 3, ampliação de visão do mundo. Viajar destrói o preconceito e amplia o repertório, te faz entender que não existe só uma maneira certa de viver. Número 4, autoconhecimento profundo. Longe da sua rotina, das opiniões de quem te cerca, você consegue ouvir a sua própria voz, entender os seus desejos, os seus limites e muitas vezes descobrir o que de fato te faz feliz.
Número 5, uma volta mais produtiva, leve e criativa. Parece ironia, mas é real. Às vezes tudo o que você precisa para melhorar a sua vida profissional não é trabalhar mais, é viajar. Você volta com mais gás, mais criatividade e mais clareza. Isso aqui é para você que acha que não dá para viajar. Talvez você esteja pensando, mas viajar é tão caro, não dá para mim. E agora? Eu te entendo, mas deixa eu te contar uma coisa. Viajar não precisa ser para outro continente, também não precisa ser caro. Às vezes, uma viagem para uma cidade vizinha, um bate-volta, um fim de semana fora da sua bolha, já faz uma diferença absurda na sua mente. O que importa não é o destino, é o ato de se desconectar da rotina, de viver algo novo. E isso está muito mais acessível do que você imagina. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu comigo pessoalmente. Teve uma época que na minha empresa eu estava passando por um período bastante difícil, bastante conturbado, que eu estava muito estressado e eu estava precisando disso. E aí a minha esposa, que na época era minha namorada, ela percebeu isso e ela alugou um hotel, ela pegou um quarto de hotel na nossa cidade, eu nem sabia. Ela falou que ela precisava pegar uma encomenda em algum lugar e que ela não queria pegar sozinha, e a gente parou o carro, a hora que eu vi, já estava feita a surpresa. A gente se hospedou na nossa cidade em um hotel só para sair da rotina, só para fazer algo novo. Quem que já se hospedou num hotel na sua cidade? Por que você ficaria num hotel na sua cidade? Mas aquilo, vou falar para vocês, foi algo que realmente mudou o jogo para mim, mudou a minha rotina totalmente, porque era o que eu precisava naquela hora e aquilo lá teve muito efeito para mim. Consegui me desconectar, consegui colocar os meus pensamentos em ordem e seguir para frente. Então, se você se sente que está perdido, travado ou até mesmo um pouco cansado, talvez o que você precise não seja trabalhar mais, nem comprar mais coisas. Talvez o que você esteja precisando é viajar. E viajar, sem dúvida, é uma das formas mais poderosas de fazer isso, de sair da sua rotina. O dinheiro volta, o tempo não. Me conta aqui nos comentários qual é a viagem que mais te transformou ou qual é aquela que você sabe que vai mudar a sua vida quando ela acontecer.